Olá, boa tarde, tudo bem a você? Espero que sim, graças a Deus. Deus está no controle de todas as coisas, não é mesmo? Então, nessa tarde, aqui quem vos fala é a pastora Miriam, né? É uma satisfação enorme poder estar nesse momento compartilhando um pouquinho, né, daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. E hoje eu vim trazer o meu primeiro exemplar que eu tô criando. E o tema é muito importante para os dias de hoje. Sempre foi desde que Jesus, né, construiu o homem e a mulher. Sempre foi importante. Mas eu vim trazer algo aqui voltado para famílias, né? E o título hoje que eu trouxe nessa tarde, um pouquinho que eu vou falar com vocês nesse momento, o título é Como Educar Seus Filhos à Luz da Bíblia, né? Esse título eu achei muito interessante e eu criei esse primeiro exemplar bem pequenininho pra gente trazer um pouquinho a mais, para ensinar um pouquinho a mais, né? Tanto para mim quanto para vocês que são pais e futuros pais. Todos os dias a gente tem que aprender cada dia um pouquinho. E esse título é muito importante, por quê? Porque ele vai falar sobre, né, a palavra de Deus, que vai ensinar nós pais a educar nossos filhos de maneira certa, de maneira correta diante do Espírito Santo de Deus, né? Então o tema, só repetindo, é como educar seus filhos à luz da Bíblia. Eu espero que ele fale assim com você, como também falou bastante comigo quando eu estava escrevendo, quando eu estava lendo a mensagem do Senhor, né? Então vamos começar, sem mais delongas. Vamos aprender através desses 4 passos importantes a colocar em prática os princípios bíblicos na educação dos nossos filhos. Palavra de referência bíblica. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passar dos anos, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Em outras palavras, né, em outras versões vai dizer: ensine a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Amém? O versículo Provérbios 22:6, não só se trata de uma promessa divina, mas uma regra geral e prática que acompanha o processo educativo das crianças. Ao se ensinar, conforme alguns princípios, a tendência é que nossos filhos desenvolvam tais princípios. É óbvio que há exceções à regra e que cada filho irá, no futuro, decidir o seu próprio caminho. Isso de fato acontece, porque sabemos que Deus nos permite, pela sua graça e sua infinita misericórdia, a crescermos, constituirmos famílias e gerar frutos da promessa, que são filhos. E a gente vai ensinar conforme nós podemos, mediante a palavra de Deus. Nós cristãos ensinamos à luz da Bíblia. E que quando eles crescerem, eles vão ter por base esse ensinamento bíblico de como ser homens e mulheres melhores, ter um futuro melhor. Claro que, lembrando que a gente vai educar até o ponto que nós podemos, que a educação ela vai para uma vida toda, né? Que eu sempre falo que caráter e educação vem de berço, não de religião. Mas nós temos que entender, pais, que nós vamos educar segundo a palavra de Deus, porém no futuro ele vai decidir o que ele vai querer ser. Mas entenda uma coisa, você ensinou. A sua parte você fez e está fazendo até o momento. E quando ele tornar a maioridade, é ele com Deus. Mas uma coisa eu sei, que quando você ensina os princípios de Deus na vida do seu filho, o futuro dele vai ser um futuro abençoado e brilhante, né? Em nome de Jesus, eu profetizo assim, eu creio assim. Amém? O primeiro passo. Passem tempo de qualidade juntos. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês incluirá seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Essa mensagem está lá escrita em Deuteronômio 6, versículos 5 e 7, quando Deus instruiu Moisés, né, a liderar o povo. Deus instruiu Moisés em algumas coisas. Então, medite na sua casa aí, né? Então, o primeiro passo, passem tempo de qualidade junto com seus filhos, né? Sabemos que tem se tornado comum, cada vez mais, a entrega da educação dos filhos para terceiros, babás, creches, escolas e assim sucessivamente, né? Todos sabemos o quão complexo é, em alguns casos,
conciliar o convívio entre pais e filhos parental, com todas as outras demandas e atividades diárias, é difícil. Os pais, como mantenedores, obrigam-se a jornadas de trabalho cada vez mais extensas para o sustento da família. E por vezes, quando chegam em casa, já estão cansados, estressados com o dia a dia. Que reservam-se do dever e do privilégio de educarem seus próprios filhos, né? Sabemos que nós, como pais, somos mantenedores da casa e provedores. E hoje em dia tem sido muito comum isso, né? Que tem pais que trabalham para trazer o sustento para sua casa, para trazer o sustento para os seus filhos, né? Para trazer o sustento do lar. E não é fácil. Nós tem momentos que nós chegamos num trabalho, passa momentos difíceis, estressantes, nós já chegamos em casa cansado, querendo só tomar um banho e descansar. Mas infelizmente, isso na prática não é assim, gente. Quando nós temos filhos, temos famílias, que família é projeto de Deus, nós temos que ter alguns certos sacrifícios, né? Porque sabemos que trabalhamos, cansamos no trânsito, no trabalho, no decorrer do dia. E quando nós chegamos em casa, realmente nosso corpo almeja descansar. Mas aí vem a família, vem os filhos. E eles não têm culpa do que passamos lá fora, né? Por isso que nós temos que saber conciliar trabalho, casa, família. Porque se a gente juntar tudo isso ao mesmo tempo, gera muito conflitos conosco mesmo, com quem está à nossa volta. Por isso é bom a gente ter esse certo privilégio, esse momento com nossos filhos, porque eles precisam de nós, né? Então, na prática, tem alguns aqui. Na prática, tem 5 conselhos para você. 5 conselhos práticos. Do primeiro tópico nosso, palavra que passem tempo de qualidade junto com seus filhos. É o primeiro tópico. E nesse primeiro tópico, eu tenho 5 objetivos na prática para você. Conselhos práticos, vamos colocar assim. Primeiro deles, participe da vida dos seus filhos e não se ausente. Segundo, mesmo que por poucas horas do dia, seja o melhor pai, a melhor mãe possível, valorize ter tempo de qualidade junto com seus filhos. Gente, eu sempre falo e ministro, nas minhas ministrações eu falo, aproveite a oportunidade, porque ela não volta mais. Pode ter outras parecidas, mas não igual essa que você está tendo hoje, né? Aproveite a oportunidade de estar com seu filho, de seu filho estar vivo, de você estar vivo, poder abraçar, dizer que ama, brincar. Faça tudo que você queria fazer, que você nunca teve na sua vida, mas faça para os seus filhos hoje. Talvez você não foi um filho assim que teve o pai presente ou ausente, né? Presente não, ausente, perdão. Mas seja você. Faça diferença hoje no seu futuro. Não seja o seu passado, mas seja um futuro hoje diferenciado, respaldado na palavra de Deus, um futuro digno e abençoado. Amém? Terceiro, interesse-se verdadeiramente pelas suas crianças. Elas sentem quando são rejeitadas, isso é verdade. Quarto conselho, não queira compensar a ausência com presentes. Ele se sente com presentes. Tudo o que os pequeninos precisam é da sua presença e do seu amor. Quantos pais eu já vi fazer isso, gente? E muitas vezes os pais estão presentes, mas estão ausentes de conversa, de diálogo, tá presente de corpo, mas tá ausente de conversa, de diálogo, de fazer as coisas juntos. E eles querem compensar os filhos com presente. Ah, toma isso aqui, vamos supor hoje a tecnologia. Não, pega o celular aqui, vai brincar, faz o que você quer. E logo dá pro filho fazer tudo isso porque ele quer viver o seu momento ali sozinho, ele quer passar seu tempo ali no celular fazendo outras coisas, mas esquece de voltar o seu tempo para o seu filho. Isso é muito importante. Amém? Não queira, acabei de falar, né? Não querer compensar seus filhos com presente. Quinto, marque a vida de seus filhos com memórias inesquecíveis da vida em comunhão. Entretenham-se juntos, brinquem, conversem, tenham refeições juntos, passeiem, pratiquem esportes juntos e demais coisas que tem um leque de coisas de variedade para você fazer junto com seus filhos. E sexto, sirvam a Deus juntos em família. O mais importante de todos esse conselho é sirvam a Deus juntos em família. Gente, eu não sei você, mas para mim é muito gratificante servir o Espírito Santo de Deus. Eu amo demais o Deus que eu sirvo. É muito gratificante, é muito bom ter a presença de Deus, é muito bom ter o Senhor como centro, como tudo dentro da minha casa.
Porque o meu lar pertence a Ele, tudo que eu tenho é dele, é por causa dele que eu estou aqui. E por Ele que eu estou aqui nesse momento te direcionando essa palavra para a sua vida, para que haja crescimento na tua vida e na tua família. Amém? Lembre-se, família é projeto de Deus. Não deixe o projeto que Deus constituiu para você se acabar. Mas agarre ele e faça dele ser melhor a cada dia. Amém? Segundo exemplo que eu trouxe aqui para nós hoje, né? Que são 4. Então, esse é o segundo. Seja um bom exemplo a ser seguido. Sedes imitadores, como também eu de Cristo. Tá lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, quando o apóstolo Paulo disse: sejam imitadores de Cristo, porque ele também era imitador de Cristo. Imitar significa reproduzir o que os outros fazem. As crianças pequenas fazem isso o tempo todo. Paulo disse para os coríntios os imitarem porque ele também imitava Cristo. Realmente precisamos ser imitadores de Jesus. Reflita sinceramente se você tem sido um bom exemplo ou uma boa influência para as suas crianças. Seja um modelo na vida cristã, na convivência, boa disposição em termos morais e éticos. Será que você tem sido um bom exemplo dentro da tua casa para os teus filhos? Um bom exemplo de moral, de ética, um bom exemplo de comportamento, de influência. Porque nós que somos grandes hoje, que nós conhecemos Jesus Cristo, nós somos cristãos, eu sigo o exemplo de Jesus Cristo. Mas as crianças em si, elas vão se espelhar nos pais. E as crianças, elas têm a tendência mais de espelhar no que elas veem, do que elas ouvem. Então, será que você tem sido um bom exemplo para os seus filhos? Na prática, olha o conselho prático que eu vou trazer para você sobre o tópico: seja um bom exemplo a ser seguido. Primeiro exemplo: seus filhos vão aprender muito mais com aquilo que virem os pais ou adultos fazerem do que propriamente com aquilo que ouvem alguém dizer. Procure agir expondo valores importantes: amor, fé, honestidade, responsabilidade, verdade, empatia, domínio próprio, resiliência e esperança. Amém? Que o Espírito Santo de Deus os instrua com sabedoria a educar seus filhos. Amém? Então observe e analise a partir de hoje sua conduta diante do Senhor e perante a sua casa, com a sua família e com seus filhos. Reflita. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida e na tua casa. Que você vai ver que quando você entregar a chave nas mãos dele para tudo, ele vai governar bem tudo aquilo que lhe pertence. Em nome de Jesus. Terceiro tópico: gentileza. Ensine boas maneiras a agir educadamente e com respeito aos seus filhos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou. Efésios 5, versículo 1 ao 2, parte A. Né? Quando imitamos a Deus, reproduzimos o amor que Jesus nos ensinou. Isso significa ser amável, respeitoso e honesto de verdade. Esses valores de ser gentil, simpático e afável com as pessoas são qualidades que devem ser ensinadas em casa. A falta de gentileza nas relações desenvolvidas deve ser corrigida prontamente. Demonstre isso com o seu exemplo também. Vou deixar outro conselho prático. Conselho prático na prática. Comece com coisas básicas. Ensine as palavras mágicas: bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, perdão, com licença, obrigado, por favor, e por aí vai. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele não maltratava, ele não era egoísta, mas ele sempre tratava as pessoas com amor, com dignidade, com o valor que elas mereciam, né? Então, começa a ensinar seu filho com as coisas básicas do dia a dia. Se ele pedir-lhe alguma coisa: pai, pega para mim aquele copo com água, você ensina ele: meu filho, como que tem que dizer? Por favor. Você vai lá e faz, e entrega para ele, ensina ele a dizer obrigado, ensina ele a ser educado. A educação vem de berço, não vem de religião, a educação vem de casa. Né? Como eu disse lá no início, educação e caráter a gente tem em casa, vem de casa, não é de religião. Né? O segundo conselho: agradeça seu filho quando fizer algo que o pediu.
Agradeça ele. Se você pediu para ele, ô meu filho, vai ali, varra a casa. Agradeça ele, fala, meu filho, obrigado por você ter varrido a casa para mim. Ah, meu filho, vai lá e pega aquele controle. Obrigado por você ter trazido o controle. Mas tem pais que é tão bruto, gente. Não seja bruto com teu filho, porque tu tá ensinando teu filho a crescer bruto como você é. Seja diferente. Porque lembra-se, os filhos espelham nos pais. E tudo que eles verem você fazer, eles vão te imitar. Se você gritar, eles vão gritar. Se você maltratar, eles vão maltratar. Se você fuma e fala para ele não fumar, ele vai crescer vendo você fumando, ele vai fumar também. Então nós temos que entender uma coisa, que nós espelhamos em Deus, os filhos espelham em nós. Se você não quer que seu filho seja de uma índole ruim ou algo semelhante, então seja você a primeira pessoa a ser mudada dentro da sua casa. Para que seus filhos mudem também, vejam o bom exemplo que você está dando, para eles terem um bom exemplo a ser seguido. Terceiro conselho, peça desculpas quando fazer algo mal. Se você maltratou seu filho até mesmo com uma palavra, ou você xingou, pegou pesado com ele, peça perdão. Perdão não é sinal de humilhação, não. Perdão é sinal de honra. Peça perdão. Quarto, conselho prático. Diga com licença quando quiser passar. Teu pai quer dar licença da frente, moleque. E não é assim não, meu filho. Não seja assim com teu filho, pelo amor de Deus. Moleque também é maldição, é o nome de um demônio. Quando você for passar, seu filho estiver no caminho, peça ele licença. Meu filho, dá licença pro papai passar. Meu filho, dá licença pra mamãe passar. Seja gentil, seja amável. Plante coisas boas no coração do seu filho, porque ele é uma árvore que está crescendo. E na hora que ele for de dar fruto, vai chegar um momento que ele vai dar os frutos dele. Então, que ele venha dar frutos bons e não frutos ruins. Que ele não repita lá fora o que você faz com ele em casa. Lembre-se sempre, filhos são reflexo dos pais. A maioria dos filhos lá fora, eles refletem o que os pais fazem em casa. A maneira que falam, a maneira que se portam, a maneira que agem e a maneira que vivem. A convivência é um ato muito forte na vida dos seus filhos. Então, comece a analisar a sua conduta. Quinto, ensine o seu filho a pensar no bem-estar dos outros e agir com gentileza sempre que possível. Ensina seu filho a não ser egoísta. Ensina ele a pensar no bem do próximo, a se preocupar com o próximo também, né? E esse foi o quinto conselho, né? Então ensine. Já no quarto tópico, para finalizarmos, né? No quarto tópico, ter limites. Ensine a criança a agir com equilíbrio. Isso é muito importante, gente. Você não sabe o tanto que isso faz uma diferença na vida de uma criança. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. Então, até que a palavra do Senhor vai dizer que a gente tem que corrigir nosso filho. Muitas das vezes é necessário com a varinha verde, né? Tem pais que não concordam. Mas é melhor você ensinar seu filho no caminho que deve andar e educá-lo ele conforme a palavra do Senhor diz, né? Eu mesmo, quando eu era pequena, eu apanhei, nem por isso eu morri, mas eu me tornei uma pessoa melhor a cada dia. Uma mulher de princípios, uma mulher educada, uma mulher de família, esposa, pastora. E eu louvo a Deus por tudo que Ele permitiu eu passar. Eu louvo a Deus pela mãe que eu tive, pelo pai que eu tive, não, que eu tenho ainda, né? Todos nós somos providos de defeitos, mas o que importa não é os defeitos, é as qualidades. E eu agradeço a Deus e louvo a Deus por tudo, pelos ensinamentos que minha mãe ensinou nós desde pequena, né, na presença do Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito bom. Então nós temos que ensinar nossos filhos a ter limites sim, né, e ensinar a criança a agir com equilíbrio. E é necessário corrigir, gente, é necessário. Tem hora que é necessário, porque a própria palavra do Senhor fala, né? Então depois você medita na sua casa aí. Limites precisam ser ensinados. Não se esqueça que apesar de serem tão fofinhos e pequenas, ou pequeninas, né? As crianças já nascem com a natureza pecaminosa. Por isso precisam ser amadas, ensinadas e corrigidas. Vivemos numa sociedade onde o extremismo e as excentricidades são banalizados e tornados comuns. Mas a tolerância a certos comportamentos acaba fazendo mal e não bem ao seu pequeno. Não queremos que as nossas crianças sejam rejeitadas ou apenas toleradas por não saberem respeitar os outros, nem se comportarem bem nos ambientes. Crianças criadas sem limites tornam-se adultos desagradáveis e egoístas. Tanto de criança que eu conheço por causa da conduta mal dos pais, por não saber impor limites. As crianças cresceram egoístas, eu tenho isso no meio da minha parentela.
de pessoas que é egoísta, ensinou os filhos a ser egoísta, não preocupa com ninguém, é egoísta. Gente, trazendo nesse último tópico aqui, ensinar as crianças a ter limite, eu me lembro que em 2014, né, quando a gente estava no ministério, eu estava ali dirigindo e orando, e ali tinha os obreiros, né, que o Senhor permitiu ali, né, e permite, né, eu liderar, e eu estava ali liderando esses obreiros. E teve um dia de culto que foi muito peculiar, porque eu tenho sobrinhos e meus sobrinhos também congregavam comigo. Meu ministério começou na presença do Senhor desde pequena, né, mas o ministério, quando Deus mandou eu abri, e ele começou numa área, né, mas era uma bênção e é uma bênção. E eu lembro que nesse dia desse culto, houve algo assim, fora do comum, né? É comum pais alimentar seus filhos pequenos, isso é comum. Mas houve algo peculiar, porque os meus sobrinhos, naquela época, eles estavam bem pequenininhos, tinham 1 ano e meio mais ou menos. E os outros eram de colo e os outros maiorzinhos, só que esses maiorzinhos não estavam, estava só um que tinha 1 ano e meio. E a igreja estava cheia e tinha uma irmã que ela congregava conosco. E o menininho dela também era da idade do meu sobrinho, ia fazer 2 anos. Ele era mais velho que ele, prazo de meses, assim, uns 3, 4 meses só. E eu lembro que na hora do culto, o menininho dela começou a chorar e ela pegou e amamentou ele. Tudo bem, eu entendo. Mas passou um pouquinho depois, ela pegou e levou bolacha, levou fruta. E ela pegou e deu pro filho dela na frente do meu sobrinho, não deu pro meu sobrinho. Gente, eu confesso que aquela cena me partiu o coração. Por que partiu o coração? Porque ela deu fruta, deu bolacha pro seu próprio filho na frente de outra criança tão pequenininha, que era quase da idade do filho dela. Ele ficou olhando e ela não deu pra ele de maneira nenhuma. E ele começou a encher o olhinho de água. Eu falo assim, eu choro porque é muito triste. Eu acho que é triste pra qualquer tipo de criança. E eu lembro daquela cena e a minha mãe tava no microfone, eu estava só orando em volta da igreja. E aquela cena me cortou o coração, acabou o culto. Aí eu fui lá dentro, preguei bolacha e trouxe pra ele. E entreguei na mão do filho dela também. Ela ficou olhando aquela cena. E acabou o culto, eu cheguei ela sozinha, chamei ela pra conversar. Falei, minha amada, eu sei que é seu filho, eu sei que você não tem nada a ver com o filho dos outros. Mas é muito triste ver você como mãe trazer as coisas pro seu filho e você viu que o meu sobrinho estava junto com seu filho do seu lado. Você deu bolacha e fruta pro seu filho e não ofereceu para uma criança que estava do seu lado. E o olhinho dele encheu de lágrimas, ele chorou na sua frente e você não ofereceu nem sequer uma bolacha para ele. Aí você viu que eu fui lá dentro, trouxe a bolacha para ele e trouxe também para o seu filho. Você ficou olhando ela, eu vi. Falei, não ensina seu filho a ser egoísta. Quando tiver criança mais próxima dele, perto, se você vai oferecer para o seu filho, tenha para oferecer para o próximo também. Criança não é igual a um adulto. Nem eu, gente, eu tenho coragem de comer na frente de uma criança e não oferecer. Ou até mesmo perto de outras pessoas. Eu nunca fui egoísta, gente. Essa cena é muito triste. Talvez naquele momento ela não estava sendo egoísta. Ela pensou só no filho dela. Eu não vou julgá-la. Mas esteja atento e apercebido das coisas que estão à sua volta. Você tá entendendo? Ela ficou tão sentida. Falou, oh, pastora, perdoa. Me perdoa porque realmente eu deveria ter uma atitude diferente. Falei, pois é. Então que, minha amada, a partir de hoje, isso não aconteça mais. Então, a partir dali, ela pegou e quando ela levava as coisas pro filho dela, ela pegava e dava para outras crianças que estavam perto. Porque não tinha só meu sobrinho, tinha outros filhos de outros irmãos, de outros obreiros. Então, a gente tem que ensinar os filhos a ter limite, ensinar ele a oferecer. Porque até então, eu sempre ensinei os meus sobrinhos a oferecer, a agradecer, né? Eu sempre ensinei. Se eles não fazem, é porque eles não querem, mas a gente ensina. É por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que se deve andar, para que quando crescer não desviará dele. Então, se você faz isso, automaticamente seus filhos vão espelhar em você, vão ver que você faz, é educado, é certo, é correto, eles vão passar a fazer. E a partir daquilo ali, eu ensinei aquela ovelha e nunca mais ela foi a mesma. Isso faz muita diferença. Eu esperei o culto acabar, cheguei nela pessoalmente e conversei. E nunca mais isso aconteceu, gente. E isso foi bom para todo mundo, tanto para mim, quanto para eles que eu ensino, que o Senhor me colocou na minha direção, quanto para os demais. Então a gente tem que ensinar sim as crianças a oferecerem as coisas. Se você não tem para oferecer para outras crianças que estão perto,
Então, gente, dá pro seu filho escondido de um modo que uma criança não vai estar observando, porque é muito triste isso acontecer. Eu me lembro ainda, pra finalizar, que quando a gente era criança, eu tinha a minha irmã, a caçula, mais nova, ela tinha 3 anos. Cheguei na casa de parente, eles estavam tomando leite, ridicou leite pra nós. Eu já não tomo leite, mas ela tomava. E ridicou um copo com leite pra ela. Ela passou tanto mal que ela deu convulsão, gente. Eu achei que eu nunca mais ia ter minha irmã. Ela deu convulsão. Ela começou a dar convulsão, virar o olho todinho, a babar e aquela coisa. Ela deu convulsão por causa que negaram um copo de leite. Pelo amor de Deus, gente, vamos ensinar nossas crianças a serem crianças boas, humildes, crianças que têm valores e princípios. Nós vemos muito por aí crianças egoístas, crianças que são maltratadas em casa, que maltratam no colégio, que batem, avançam em outras pessoas, que xingam, não respeitam nem os próprios pais e nem os mais velhos. Vamos ensinar os princípios de Deus, vamos ensinar as crianças a crescer no caminho certo. Gente, vamos ser gentil, vamos parar com esse egoísmo. Tudo é eu, só eu, só eu. Deus não habita nisso não, nem Deus agrada disso. Olha o exemplo que Jesus deu para nós. O melhor exemplo é de Jesus Cristo, não tem outro melhor que o dele. Amém? Então, continuando a nossa leitura aqui, vamos lá. A gente quer que nossos filhos sejam bem recebidos na sociedade, sim ou não? Quem é que não quer? Então ensine eles a ser homens e mulheres de princípio, de caráter. Eu sempre falo que nós vamos ser, o que molda a gente, o que faz a gente ser pessoas boas, não é palavras não, que palavras é como folha jogada ao vento. Mas é caráter. Se você tem caráter, princípios, modelo, se você tem sido exemplo, seus filhos vão ser abençoados e vão ser também exemplo. Então esteja exemplo para você mesmo, seja exemplo para o próximo. Na prática, vai alguns conselhos para você. Estabeleça uma lista de combinados. É importante evidenciar comportamentos e tarefas a se cumprir. Ensine a respeitar as autoridades, regras estabelecidas. Lá em Efésios 6, versículo 2 e 3, lê na sua casa aí. E Romanos 13, primeiro, lê na sua casa aí também, junto com o seu filho. Terceiro, mostre a realidade das escolhas e as suas respectivas consequências. Isso é muito importante. E quarto, corrija e trate com amor as atitudes extremas de agressividade, rebeldia, egoísmo e desobediência. Tem pais que tratam os filhos quando eles fazem alguma coisa rebelde, eles se rebeliam, ele faz alguma coisa errada, os pais gritam com os filhos como se estivesse gritando com um animal qualquer. Tem pais que gritam com os filhos, até xinga, gente. Pelo amor de Deus, cadê o seu amor? Cadê a sua humildade? Você queria ser tratado como você trata o próximo? É algo para você se analisar. Se você não quer ser maltratado, não quer ser pisado, não quer ser humilhado, então não humilhe, não maltrate, não pise em ninguém. Larga de ser soberbo ou soberba. Larga de ser egoísta e seja humilde de coração, humilde de caráter. E seja exemplo, seja exemplo. Porque eu sempre costumo falar, as pessoas só oferecem aquilo que têm. Então, a partir de hoje, você analisa a sua conduta, a sua vida. E se realmente você tem algo para oferecer, ofereça o melhor, não o pior que você tem. O pior você descarta. Mas o melhor você atribua a ti e distribua dos que estão em volta para você, com você. E quinto, mantenha um ambiente equilibrado e pacífico de convivência. Judas, capítulo 1, versículo 2. Depois você lê lá também na sua casa. Romanos 15, 33. Lê também aí. Não corrija irado ou aborrecido com outras coisas. Espere o tempo, converse com seu filho e explique por que precisa ser disciplinado. E, gente, não corrija seus filhos com ira, não, porque se você tiver irado com qualquer coisa ou irado com a conduta dele, você vai agredi-lo verbalmente, vai agredir fisicamente. E eu sempre falo que quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então você tem que ter muito cuidado para você corrigir o teu filho. Corrija com amor. Se você vê que você tá tão irado naquele momento que você pode fazer besteira, perder a cabeça, para, reflita, respira. Quando tiver tudo calmo, chega no seu filho e senta com ele e conversa. Olha, eu vou te corrigir, é necessário. Ou até mesmo pega ali uma varinha, consagra a Deus, fala, hoje você vai ser corrigido por causa disso, você fez isso, o papai não agradou dessa conduta, Deus também não, então você precisa ser corrigido por causa desse motivo.
Ah, mas é muito fácil falar, pastora. Na hora que o filho está aprontando, sobe uma ira. Então repreende essa ira da sua vida, porque isso é obra da carne, não é obra de Deus, não. E nem é obra do diabo também, não, é obra da carne. E aprenda uma coisa, se você chama o teu filho de demônio, se você amaldiçoa ele como moleque, ah, que menino perturbado, menino aquilo outro, chega, começa a xingar teu filho, tudo que você profetiza, ele vai ser. Que menino teimoso, custoso, você está profetizando, ele vai ser. Porque a sua palavra tem poder, mas a partir da hora que você começa a analisar a sua palavra e falar, meu filho é uma bênção, meu filho é obediente, Arabacandaramanagassuba, meu filho é bênção, foi Deus que me deu. Ele está temando, mas você está abençoando. Ele está desobedecendo, mas você está profetizando que ele vai ser transformado. Arabacandarabassai. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida do teu filho, porque ele não é moleque, moleque é demônio, demônio nem sequer está aqui. Demônio, Arabacandarabassai, ele já foi condenado, teu filho não, teu filho é uma ovelha. Teu filho é filho de Deus, que o Senhor chamou, que o Senhor ama. Ele é uma semente que Deus te deu, então cuida dessa semente com amor e com carinho. Cuida da maneira correta, da maneira coerente. Seja diferente. Seja humilde. Deixa sua brutalidade de lado. Eu falei no início, é cansativo trabalhar o dia inteiro, ouvir o dia inteiro as conversas dos outros, o povo enchendo seu saco, pegando seu pé, patrão te estressando no trânsito. É difícil, gente. Mas entenda que os seus filhos não têm culpa do que você passa lá fora, o que você passa em casa. Eles são crianças, eles precisam ser tratados com amor e com carinho. Assim como Jesus nos trata todos os dias. Pensou se Jesus nos tratasse com ira, nos tratasse como nós, muitos dos pais têm tratado seus filhos por aí, com maldade, com tantas coisas. Você já pensou? Ainda bem que Jesus, ele é amor. Ainda bem que Jesus Cristo, a tua misericórdia nos alcança todos os dias. É por causa da tua misericórdia que nós não somos consumidos. Mas também ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele corrige o filho que ama. Talvez hoje, talvez não é teu filho que precisa de levar a correção. Talvez hoje é você que precisa se corrigir os seus erros. Analisar sua conduta e saber realmente como você tem sido como pai ou como mãe. Qual é a sua atitude, qual é o seu caráter mediante essa situação. Lembra que se você é pai e mãe, isso não é um dever, mas é um privilégio. Quantos querem ter filhos e não podem? E você que tem, que o Senhor te honrou, você tá aí, não tá sabendo conduzir tua família. Tá desperdiçando o seu tempo, o seu momento. Abraça a oportunidade que Deus te dá hoje. Ame enquanto você pode, enquanto você tem fôlego de vida. Você já olhou pro teu filho hoje e abençoou ele? Você já levantou cedo, deu um beijo no teu filho e falou, meu filho, papai te ama, mamãe te ama. Você já olhou e falou isso pra ele? Meu filho, a vovó te ama muito. Meu filho, o nosso dia hoje vai ser uma benção, papai vai trabalhar, mas quando eu chegar nós vamos conversar, nós vamos brincar, nós vamos jantar junto. Cadê aquele momento em família que você tá deixando passar? E lembra sempre que antes de existir sua família, seus filhos, você já trabalhava, já tinha deveres lá fora. Você casou e Deus trouxe o complemento para a tua vida. Entenda uma coisa, o Senhor Jesus é a nossa felicidade, Ele é a base de tudo. E as demais coisas é tudo aquilo que Deus permitiu que você tenha hoje. E é bênção, não é para ser maldição, mas é para ser bênção. Família é projeto do Senhor. Então, que nesse momento essa mensagem venha alcançar o teu coração. Venha alcançar a tua família. E que venha ser bênção no seu lar. Não estou aqui para te afrontar, não estou aqui para te julgar, porque quem sou eu? Mas eu estou aqui para te direcionar na palavra de Deus, para te dar um conselho que vem do céu. Eu estou aqui para te ajudar você a crescer, não para te diminuir. Eu quero somar contigo aqui na terra e na glória, se Deus quiser. E que o Deus de paz esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Eu vou fazer apenas uma pequena oração, agradecendo a Deus por esse momento. E aí, se você estiver na tua casa, se você também quiser fazer uma oração junto comigo, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Pai amado e Deus querido, nesse momento, ó Pai, eu consagro a Ti a minha vida, o Senhor, meu marido, o pastor Silvio, o nosso lar, a nossa família. E também eu consagro a Ti, Papai amado e Deus querido, essa palavra, essa mensagem que o Senhor direcionou no meu coração, para que eu venha direcionar o coração dos ouvintes, meu Pai, que vão estar ouvindo essa mensagem. Pai, que o Senhor venha abençoando cada um, que o Senhor venha direcionando, ó Pai, que o Senhor venha trazendo a existência daquele que não existe, que o Senhor venha trazendo, Papai Arabacandaramanagassubi, ó Deus, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de conduta, Pai, repreendendo, Senhor, toda ira, toda contenda, repreendendo, ó Pai, toda palavras mal faladas, toda palavras de peso, ó Pai, que não venha prevalecer, Pai, quebra as maldições hereditárias, maldições lançadas por pensamento, por palavras, Pai, maldições, Deus, que venha ser desfeita nessa tarde. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, eu determino a vitória, meu Pai, na vida das famílias, porque a família é projeto do Senhor. E sabemos, ó Pai, que o nosso inimigo nos levanta-se todos os dias para querer nos tragar, para querer destruir, roubar a nossa alegria, roubar, Senhor, a nossa integridade. Mas ele não vai conseguir, porque a nossa vida está respaldada na Tua palavra, a nossa vida pertence ao Senhor. Pai, assim como diz a Tua palavra em Joel, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ramanai de Cantarabassai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo, ó Pai, que os Teus filhos vão ter mudança de vida, que eles vão ser, meu Pai, para ser regenerados, que eles vão ser alicerçados na Tua rocha, Pai, que quando vir a tempestade nada vai nos abalar, Espírito Santo. Eu profetizo, ó Pai, que as famílias vão ser restituídas, que os lares vão ser, meu Pai, restituídos, que as famílias vão ser bênção e não maldição, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe, Senhor, que vai buscar longe, Papai amado, Deus querido, a providência para o seu lar, o alimento, ó Pai, porque eles são provedores, ó Pai, visita eles no trabalho, no trânsito, por onde eles passarem, ó Pai, repreenda os levantes, repreenda, Pai, toda intriga na alma, toda arabaçai de comanagassu, meu Pai, toda enfermidade, toda seta. Pai, traga cura interior, ó Deus, cura espiritual, cura na alma, curas emocionais, Espírito Santo. Ensina nós a lidarmos, ó Pai, todos os dias com o que tem sobrevindo sobre as nossas vidas, papai. Ensina nós a lidar com as bênçãos, com as adversidades, com as lutas, com as vitórias, com tudo, Espírito Santo nos conduz. Pai, nesse momento eu entrego a minha vida, a minha família, todos nós, nas Tuas mãos, ó Pai. Porque o Senhor é Pai, não é padrasto. Pai, o Senhor é Deus por excelência. Eu consagro a Ti a minha vida e a minha família, o meu lar, porque é propriedade exclusiva do Senhor. Deus, eu abençoo a cada ouvinte, a todos nesse momento. Não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar hoje e sempre. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.